Bora então agora fazer as provas anteriores da Caixa Econômica Federal nível médio, começando por essa prova aqui de 2008, uma prova extremamente importante para a sua preparação, caso você esteja se preparando para a prova da Caixa Econômica Federal. Eu vou te mostrar como que você faz essa prova mais rápido de língua portuguesa, qual é a ordem certa. Já te adianto que não é para você começar pela primeira questão, existe uma ordem mais estratégica. Vou te dar aula de língua portuguesa aqui para você conseguir sair daqui um especialista na prova da Caixa Econômica Federal de língua portuguesa, e também eu vou mostrar como é que a gente interpreta o texto, às vezes lendo o mínimo de texto possível ou nenhum texto. Então preste atenção, são poucas questões e eu tenho certeza que vão te ajudar. Vou deixar aqui essa prova na descrição para você dar um pause no vídeo, baixar essa prova e fazer a prova junto comigo, beleza? Primeira coisa, a gente quando entra na prova, não é para fazer primeiro a questão de interpretação. Por quê? Porque essa questão, por exemplo, a questão 11, ela é a primeira questão de língua portuguesa, só que ela exige aí uma interpretação. Pelo menos você vai ter que analisar alguns trechos. Isso já te trava um pouco. Minha sugestão é que você comece pelas questões que são estritamente técnicas e gramaticais. E como é que você faz isso? Você vem aqui, por exemplo, e vai passando o olho rapidamente nas questões, tá? 13 depende da leitura, a questão 14 depende da leitura, a questão 15, beleza, a questão 15 não depende da leitura. Por que que não depende? Eu vou fazer com você aqui agora, ó. Aliás, eu sempre começo lendo o enunciado da questão, tá? Nunca comece lendo o texto que a questão está trazendo. A sucessão de gerúndios no segmento acima sugere uma ideia de que, galera, não preciso ler o texto porque eu sei, como eu sou especialista em língua portuguesa e você agora também vai se tornar um especialista em língua portuguesa, o gerúndio é uma forma nominal do verbo que indica um determinado sentido. E que sentido o gerúndio indica? Eu vou te mostrar aqui agora, vou até abrir uma nova página para você entender. Ok, vamos lá. Sempre que a gente tem os gerúndios, por exemplo, nós temos aqui gerúndio, particípio, infinitivo. O gerúndio, particípio, infinitivo, a gente chama esses três caras de formas nominais do verbo. Vamos usar o verbo fazer como exemplo. Vamos supor que o verbo fazer. Como é que é o verbo fazer no gerúndio? Fazendo. Então o gerúndio ele termina com esse sufixo NDO, essa marca do gerúndio. NDO, fazendo, comendo, estudando, beleza. Como é que é o particípio do verbo fazer? Fazido? Não. Feito, beleza, feito, ok. E como é que é o infinitivo? Fazer. Então, preste atenção para você entender qual que é a lógica de cada um dos verbos. A gente chama de formas nominais do verbo, ok? Formas nominais dos verbos. E detalhe, o gerúndio fazendo, ele traz uma interpretação de continuidade. Ele traz uma informação de algo que ainda está acontecendo. Por exemplo, você está estudando para o concurso da Caixa Econômica Federal, ou seja, a coisa já aconteceu? Não, está acontecendo. Diferentemente do particípio, feito. A coisa já aconteceu, então é algo que já finalizou, acontecido, algo que já está acontecido. Inclusive, essa terminação ido é uma das terminações de particípio. O particípio, por exemplo, o verbo comprar, comprado, do verbo imprimir, impresso, beleza, pronto aí. O particípio ele pode ter duas formas, tá? Uma forma regular e outra forma irregular, não vou entrar nisso aqui agora. Mas se você quiser, eu te ajudo isso no meu livro, O Guia da Redação Nota 1000. Embora seja um livro focado em redação, ali eu trago também algumas noções semânticas dos verbos. Então esse livro aqui é muito importante. Se você não tem esse livro, considere ter, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá na Amazon, acho que tá 40 e poucos reais, então às vezes 40 e poucos reais você acerta uma questão mais rápido, que você às vezes demoraria muito ou então erraria, então não deixe de ter esse livro aí para chamar de seu. Beleza, e o fazer, galera, no infinitivo, a gente tem aqui uma marca mais neutra, então tem um valor semântico de neutralidade aqui dentro dessa forma, não tem uma noção semântica sozinha, tem que ter o contexto, mas o gerúndio tem uma marca semântica mais sozinha. Então eu te pergunto, a sucessão de gerúndios sugere qual ideia? Então eu já sei que o gerúndio ele sugere qual ideia? De progressão, ideia de continuidade.
ok? Rigorosamente simultânea? Não traz ideia de lentidão e não traz gerúndio. Ele até pode ser alguma coisa repetitiva, tá? Depende do contexto, mas vamos ver aqui o texto. Ó. Seu Joaquinzão Carapina, sempre de ferramenta na mão, derrubando árvore. Então, seu Joaquinzão Carapina, sempre de ferramenta na mão, derrubando árvore. Lavrando, serrando, emparelhando a madeira. Então, algo incessante. Não é algo repetitivo. Por quê? Repetição significa repetição de uma mesma atitude. Então, não é repetitivo porque ele não está só derrubando árvore. Ele está fazendo várias coisas. Então, até pode ser alguma coisa rotineira, só que não é repetitivo, beleza? O gerúndio, ele até pode dar uma noção de repetição. Estou estudando para concurso da Caixa Econômica Federal 2008, 2009, 2030, 2050, estudando incessantemente. Então, o gerúndio ele pode ter noção de repetição, só que nesse texto ele traz uma noção de continuidade do processo, de algo que ele faz de forma rotineira e de forma progressiva, até porque ele faz uma coisa, depois faz a outra, depois faz a outra, depois faz a outra. Então, isso dá uma noção de progressão da atitude dele. Então, já sei que o gabarito da 15 é a letra C de casa. Beleza, olha o 16. Em qual das seguintes frases a correspondência entre tempos verbais é incorreta? Então, aqui a gente fala em correlação de tempos verbais. Muito bom isso aqui. E o que são correlações de tempos verbais? Vamos supor que você esteja escrevendo uma mensagem no WhatsApp para alguém que foi reprovado na Caixa Econômica na redação. A pessoa fez lá, foi aprovado na objetivo, mas chegou na redação e se ferrou. Inclusive, se você não quiser se ferrar, tem meu curso de redação, que é a forma da redação para concurso público. Tem um módulo lá que é só sobre 6 Gran Rio, tá todo mastigado para você. Link na descrição do vídeo. E imagina só que você mandou uma mensagem para alguém que foi reprovado. E aí você agora escreve assim, ó. Se você tivesse estudado, pontinho, pontinho, passado. Se você tivesse estudado, você, pontinho, pontinho, passado. Ok. Qual que é o verbo que eu vou colocar aqui? Eu quero que você bote nos comentários. A gente chama isso de correlação verbal. O verbo tivesse, ele é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Para fim, não sei nada de verbo, então tem que estudar. Então fica ligado, se inscreve aqui no meu canal para você aprender língua portuguesa também, tá? Aqui no meu canal não tem só redação não, tá? Então eu sou especialista em língua portuguesa, você vai aprender tudo aqui no meu canal. Já aproveita logo que eu já falei, já se inscreve aqui logo, já ativa o sininho. O problema é que às vezes você vê um vídeo meu e nunca mais vê. Por quê? Você não se inscreveu. E aí o YouTube entende que você não está estudando, que você está nem aí para nada. Então, prova pro YouTube que você está querendo. Então se inscreve logo e ativa o sininho para você receber vídeos quando eu colocar aqui. Então, esse tivesse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Toda vez que eu tenho essa terminação SSE, ó, tivesse, fosse, fizesse. Se você tivesse estudado, pontinho, pontinho, passado. Outra pergunta. Quando você estudar, pontinho, pontinho, mais fácil passar. Beleza? Então, qual que é o verbo que eu vou colocar na segunda lacuna? Bota nos comentários aí, ó. Bota aí, minuto, tanto, letra A, o verbo é o tal, letra B é o verbo é o tal. Então, esses verbos que combinam dentro da frase, a gente chama de correlação verbal. E aqui ele está perguntando, em qual das seguintes frases a correspondência entre os verbos está incorreta? Letra A, o menino ajuda no que pode. Tá, ajuda no que pode. Tá certo isso aqui. O menino ajudou no que pôde. Então, você percebe, ó, eu tenho o verbo ajuda, que está no presente, e o pode no presente. Ajudou no que pôde. Verbo ajudou no passado, pôde no passado. Tá ótimo. Nem sempre os dois verbos vão estar no mesmo tempo e modo, tá? O menino ajudará no que puder. Perfeito, ó. Puder eu tenho o futuro do subjuntivo e o ajudará no futuro do indicativo. Ajudava no que podia. Ajudava é o pretérito imperfeito, podia também pretérito imperfeito. Então, gabarito letra E. O menino ajudaria no que possa? Não. Ajudaria no que pudesse. Qual que é a regra? O ajudaria é um verbo que está no futuro do pretérito, combina com o verbo que está no pretérito imperfeito. Então, bora para a regra? Bora para a regra. Se você tivesse estudado, tivesse é o pretérito imperfeito subjuntivo. Se você tivesse estudado, teria passado. Preste atenção numa coisa aqui, então. Ó. O teria é o verbo que está no futuro do pretérito. E o que é correlação verbal? A correlação verbal acontece quando o pretérito imperfeito combina com o outro tempo, quando os tempos verbais combinam. E aqui, ó, o pretérito imperfeito combina com o futuro do pretérito. Se você tivesse estudado, teria passado. Quando você estudar, está no futuro do subjuntivo.
indicativo combina com o futuro do presente do indicativo. Quando você estudar, será mais fácil passar. Futuro do presente. Muito bom. 17. Qual frase está correta quanto à concordância, de acordo com a norma culta? Então, se percebe que a gente já fez aqui algumas questões e a gente não leu o texto ainda, então a gente está otimizando o nosso tempo. Qual frase está correta quanto à concordância de acordo com a norma culta da língua? Qual que é o verbo? Achava. Perfeito. Qual que é o sujeito? Ele. Então aqui eu tenho o sujeito ele, verbo achar. Esse verbo aqui é um verbo de ligação. Achar, parecer, permanecer, continuar. Então aqui eu tenho um sujeito, verbo de ligação. Ele achava o quê? Estranha. E qual que é o predicativo? As manias daquelas pessoas. Então, de acordo com a concordância verbal, tá certo, porque ele é o sujeito, concorda com o verbo achar. Então, ele é singular, verbo no singular. Então, concordância verbal, beleza. Agora, olha só. Eu tenho aqui, ó, o predicativo do sujeito, as manias daquelas pessoas, estranha. Então, quem que são estranha? Ele que é estranha? Não. Ela que é estranha? Não tenho ela. Então, as manias são estranhas. Então, aqui a gente tem uma concordância nominal quebrada, tá? Então, o certo é, ele achava estranhas as manias daquelas pessoas. Se tivesse na ordem direta, seria como? Ele achava as manias daquelas pessoas estranhas. Aí ficaria um pouco ambíguo, né? Que parecia que as pessoas são estranhas. Mas do jeito que está aqui, você já entendeu, né? Ele achava estranhas as manias daquela pessoa, porque estranha concorda com manias, é um adjetivo. Beleza. Existiam na casa varanda e cozinha espaçosa. Existiam na casa varanda e cozinha espaçosa. Então aqui a gente tem um sujeito do verbo existir, algo existe. Existe um verbo intransitivo. O na casa é um adjunto adverbial de lugar. Excelente. Então aqui a gente tem um sujeito, ó. Varanda e cozinha espaçosa. Ok. E aí a gente pergunta, será que tá certo ou será que tá errado? Se liga. Eu tenho aqui, ó, o adjetivo espaçosa, que pode concordar só com o núcleo mais próximo ou pode concordar com os dois, beleza? Então, existiam varanda e cozinha espaçosa, e espaçosa vai estar concordando só com a palavra cozinha. Eu também poderia ter o espaçosas no plural concordando com cozinha e varanda. Então, já que eu tenho uma dupla concordância, se eu mantiver no singular, tá certo isso aqui, beleza? Então, já sei que esse aqui é o gabarito, letra B. Mantinha o alpendre e as salas e a sala muito limpas. Ok. Mantinha o alpendre é masculino, certo? Sala, feminino, certo? Tem uma regra. Se eu tiver que concordar com os dois, alpendre e sala, eu tenho que concordar no masculino. Então, muito limpos, não muito limpas. Ah, mas eu não poderia concordar só com o mais próximo? Poderia. Aí seria concordar com sala, que eu teria que concordar no feminino e no singular, muito limpa. Então, ou mantinha o alpendre a sala muito limpa, ok, no singular, concordando com sala. Ou, se eu quiser concordar o limpa com sala e com alpendre, teria que ser no masculino plural. Ornavam a parede bastante quadro. Bastante é um adjetivo que concorda com quadro em número e em gênero. Então, como bastante não tem uma marcação de gênero, tem que ter marcação de número. Bastantes quadros. Só você trocar por muito. Ornavam a parede muito quadros? Não, muitos quadros, bastantes quadros. Seu Tonho e Dona Dozolina, às vezes sentiam-se só. Então, seu Tonho é o primeiro núcleo do sujeito. Seu Tonho, Dona Dozolina. Dois núcleos do sujeito. Eles sentiam-se sós, tá? No plural. Beleza, então 17 já foi, né? Letra A. Ok, pronto, eu respondi as 3 perguntas. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui do lado. Tem, ó. Os vocábulos em negrito estão classificados corretamente, exceto em. Ok, vamos ver aqui qual que é. Letra A. Onde o velho gostava de ficar. Então aqui eu tenho que classificar de acordo com a classe gramatical. E quais são as classes gramaticais dentro da nossa língua portuguesa? Quais são as classes gramaticais? Classes gramaticais são 10. Beleza, classes gramaticais são 10. Quais são elas? Preposição, interjeição, conjunção, advérbio. Beleza? E eu também posso ter uma locução adverbial, tá? O que é a locução? Eu posso ter uma locução prepositiva, uma locução conjuntiva, uma locução adverbial, mas não vou falar disso aqui agora, não. A diferença entre advérbio e locução adverbial é muito simples, tá? Caso você queira que eu faça um vídeo falando sobre a diferença de advérbios para locuções adverbiais, bota aí nos comentários. Ótimo. Esses aqui são as primeiras quatro classes de palavras que não variam, não vão para o plural e não vão para o feminino. Eles são sempre
sempre no masculino singular. A gente chama de classes de palavras invariáveis. Por exemplo, a preposição de, ela não tem plural. Ah, mas e se for o das? O das nada mais chegou a hora das meninas. Ótimo. Só que esse das, ele é contração do de com a e com s, com preposição com artigo. Só que a preposição mesmo não vai para o plural, ok? A mesma coisa acontece com a interjeição. Opa, tu não fala bom dia, opas. Tipo, falei bom dia para um homem, opa. Para dois homens, opas. Não, é o opa para tanto singular quanto plural. Conjunção mais, conjunção porém, não vai para o plural. Ah, mas e se eu disser assim, eu não gosto dos poréns dela. Os poréns dela me irritam. Você acabou de transformar o que era uma conjunção em substantivo. A gente chama isso de substantivação da conjunção. Advérbio. Ela ficou meio cansada. Elas ficaram meio cansadas. Por que o meio não concorda com cansadas? Porque o meio, ele sempre vai ficar, porque, já que ele é um advérbio, ele sempre vai ficar no masculino e no singular. São as classes. É a pica, né? O que é a pica? A pica não vai para o plural. E também não vai para o feminino, beleza? Pica, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Péssimo esse recurso de memória, mas tu entendeu agora, né? E as outras classes são as variáveis, as que vão para o plural e para o feminino. Substantivo, adjetivo, pronome, verbo, artigo, numeral. Pronto, fechou, né? Fecharam as 10 classes de palavras. Esses caras aqui são as classes de palavras variáveis. Excelente. Muito bom. Então agora a gente já vai lá para a nossa questão, beleza? Beleza. Os vocábulos em negrito estão classificados corretamente, exceto em. Beleza, tem um exceto em. É muito importante que você, no exceto, faça aqui um círculo para você ver que tem que ser o que está errado. Então, ok, ele vem aqui na primeira. Onde o velho gostava de ficar. Adjetivo. Uma coisa muito importante, hein? Sempre que eu tiver o artigo antes, o artigo antes, o que vem depois nunca vai ser adjetivo. O que vem depois vai ser sempre substantivo, beleza? Então, a letra A já está errada, já posso até botar como gabarito, porque ele quer o que não é, né? Letra B. Em que andava? Pronome relativo. Ok, um bizu para você. O que, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser pronome relativo, ele pode ser interjeição, ele pode ser substantivo, ele pode ser um montão de coisa. Mas quando eu troco o em que por onde, ele dá pra gente entender que o que, ele é o pronome relativo e o em é a preposição. Beleza. Espera que a dona Dozolina quer lhe falar também. Espera que eu tenho mais coisas para te falar. Espera que eu tenho mais coisas para te falar, dá para trocar esse que por porquê. Espera porque eu tenho uma coisa para te falar, então a gente chama isso aqui de conjunção. É uma conjunção explicativa. A cadeirona de balanço, lembra, artigo, o que vem depois é substantivo. Para os filhos os mostrarem. Ou seja, aqui para os filhos mostrarem nos, tá? Então aqui é uma preposição, isso aqui não é artigo, tá? Não é preposição não, isso aqui é um pronome. Pronome, por que é pronome? Qual que é a diferença do pronome para o artigo? O pronome, ele sempre substitui uma palavra na frase. Para os filhos mostrarem nos. Eu não li o texto, tá? Então eu não sei qual que é a retomada. Eu sei que ele tá fazendo uma retomada. Vamos supor, eu quero, sei lá, os passarinhos. Para os filhos mostrarem os passarinhos para ele. Então, para os filhos os mostrarem. Mostrarem que retomaria a palavra passarinhos. Mas como eu não li o texto, eu não sei se está se referindo a passarinhos. Na hora que a gente for ler, a gente busca essa referência que você vai entender, tá? Beleza. 19. Considere as frases a seguir. A série que completa-se, eu adoro esse tipo de questão de crase, inclusive eu vou deixar um vídeo meu aqui muito bom para você aprender crase definitivamente. No final do vídeo você vai clicar e vai continuar vendo a minha aula de crase, que é excelente. Lá ensina a técnica crase da vovó, muito boa. Depois garanto que você vai gostar. Beleza, procurava. E o que eu faço nesse tipo de questão? Eu ignoro o que está na alternativa e eu tento complementar por mim mesmo. Procurava acostumar-se à vida. Ótimo. Mas tem que ser o aquela, né? Então, se for o aquela, vai ser o quê? Procurava acostumar-se àquela vida. Aquela vida. Pronto. Para fim, por que o aquela, mesmo sendo um pronome, tem a crase? Eu explico lá nesse vídeo, não vou falar agora. Então, eu já sei que eu posso eliminar a letra A, a letra B, dessa que não vão ser. Retratos ocupavam a parede de ponta a ponta. Beleza? De ponta a ponta. A gente tem aqui, ó, só preposição, então aqui é só preposição. Paralelismo, tá? De ponta a ponta. Só preposição, só preposição. Então aqui é A. Beleza? Então já posso eliminar qual? Já posso eliminar a letra C. Excelente. Então vou ficar entre a letra D e a letra E, mas vou saber agora. Algumas ferramentas ficavam expostas à chuva. Beleza? Olha que top. Expostas à chuva e ao sol. Olha a regra do paralelismo sintático. A regra do paralelismo diz
o seguinte, ó. Se parasse aqui, eu poderia ter o chuva sem a crase, tá? Mesmo sendo feminino, se for feminino, se for genérico, não vai ter crase. Agora, como eu tenho aqui a chuva, que é um substantivo, e o sol, que também é substantivo, eu vou na regra do paralelismo. O que significa paralelismo? Se eu tenho preposição e artigo antes do sol, eu tenho preposição e artigo aqui, tá vendo? Ao. O a é preposição, o o artigo. Se eu tenho preposição e artigo antes do sol, eu tenho que ter preposição e artigo antes da chuva, pela regra do paralelismo. Então, só que no sol você consegue ver a preposição e você consegue ver o artigo. Por quê? Porque eles são fonemas diferentes. O a é a preposição, o o é o artigo. Consigo ver os dois. O problema da crase é que também existe preposição a e artigo a, só que como eles são o mesmo fonema, eles se juntam. Então aqui você não consegue ver, mas de todo modo vai ter, são expostas a mais a chuva. Esse primeiro a, ele vai ser preposição e o segundo a, artigo. A preposição é pedida pela palavra expostas, porque expostas é um substantivo transitivo, beleza? Então quem fica exposta a algo. E esse artigo é pedido pelo substantivo chuvas. Pronto, cada um entrega, é como se você me chamasse. Vamos supor que você passou no teu concurso e me chamou para ir na tua festa de nomeação. Top. Só que aí eu vou levar minha esposa, que eu não faço nada sozinho na minha vida, eu tenho sempre que levar ela. Eu comprei um presente e ela comprou outro. Então cada um vai levar um presente. A mesma coisa acontece com as palavras aqui na frase. Você chamou para a frase, para essa festa, a palavra expostas e a palavra chuva. Cada uma vai levar o seu presente. O expostas vai levar a sua preposição, porque ele é uma palavra transitiva. Não são só os verbos que são transitivos, não. As palavras também podem ser transitivas e podem pedir preposição. E a palavra chuva também vai levar o presente. Então, eu tenho dois presentes. E nessa junção dos dois presentes, eu tenho a crase. Excelente. Não entendeu? Se você não entendeu, volta ao vídeo ou então vai lá ver o meu vídeo que eu vou colocar no final. Beleza, ótimo. Letra D. Das frases a seguir, retiradas das correspondências oficiais, só uma está corretamente pontuada. Ó, então aqui é redação oficial, tá? Pontuação. Beleza. Comunico que a funcionária teve de suspender suas férias. Aqui eu tenho verbo teve, funcionária sujeito, não pode ter sujeito. Aliás, não pode ter vírgula entre sujeito e verbo. Não pode ter uma letra A, tá errada. Letra B. Agradecemos a pronta resposta. Enviamos cordiais saudações. Excelente, ó. Agradecemos a pronta resposta, enviamos cordiais saudações. São duas orações justapostas aqui. Então, até agora a letra B está excelente. C. Nesta oportunidade, encaminhamos o material solicitado. Não é ponto e vírgula aqui não, tá? Seria só vírgula. Ponto e vírgula a gente usa para enumerações ou para orações coordenadas adversativas. Se você quiser que eu explique aqui como é que usa o ponto e vírgula, bota aí. Para fim, explica como é que usa o ponto e vírgula. Mas ponto e vírgula serve para duas coisas. Enumerações ou frases adverbiais. Adverbiais não, é adversativas. Não pode ser letra C, então, letra A. Vimos solicitar que nos informe. Não pode ter esse que aqui, ó, porque aqui eu tenho uma oração subordinada objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva direta. E aqui tem um verbo. Eu não posso separar o verbo do seu objeto. Então, essa frase é objeto do verbo solicitar. Então, tá errado. Não pode separar o sujeito do verbo nem o verbo do objeto. Esse aqui é um objeto oracional, tá? Eu tô para gravar um vídeo também muito bom aqui para vocês sobre orações subordinadas, porque eu desenvolvi uma técnica, galera, eu dei aula de concurso público durante muitos anos da minha vida, presencial, para mais de 100 pessoas na época da Polícia Militar, bombeiro, oficial do bombeiro, provas militares, e eu desenvolvi uma técnica muito simples para você classificar qualquer tipo de oração subordinada. Por exemplo, eu não fiz essa prova aqui antes de gravar esse vídeo, estou fazendo aqui no flow com você, no improviso. Eu sei exatamente, eu bati um olho num pedaço, já sei que aquela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, desenvolvida ou reduzida de particípio. Eu sei exatamente isso, e quero te mostrar também, se você quiser, fala assim, para fim, grava um vídeo sobre orações subordinadas. Então não pode ser letra D. Olha a letra E. O documento em anexo deve. Então, mesma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui o verbo deve, certo? O substantivo, o sujeito é documento em anexo. Então, eu tenho sujeito, documento em anexo, o verbo deve. Não pode ter vírgula entre sujeito e verbo. Excelente! Então, gabarito letra B. Muito fácil essa prova, meu Deus. E aí, depois que você amassou as questões técnicas, o que você faz agora? Vem para as questões de interpretação. Porque a questão de interpretação ela vai exigir um pouco mais de tempo. Às vezes ela é fácil, mas ela vai exigir um pouco mais de intelecto. E aí você já otimiza seu tempo. Tá gostando do vídeo, né? Até essa hora tá gostando, então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz aí sinal de fumaça para que o YouTube mostre para você os vídeos
Eu tô gravando aqui sobre provas antigas da Caixa Econômica Federal nível médio, beleza? Vamos lá então. Primeira questão da nossa prova. Alguns trechos, nunca comece lendo o texto, tá? Mesmo quando você estiver fazendo a questão, não leia o texto, leia primeiro o enunciado. Alguns trechos do texto, especialmente o primeiro parágrafo, permitem caracterizar seu tonho. Então, na hora que eu estiver lendo o texto, eu vou procurar quem? Eu vou procurar seu tonho. Ficou estranho, né? Vou procurar o seu tonho. Na minha época tinha aquela música assim, libera o tonho. Então, eu vou procurar o seu tonho aqui. Posso? Posso. Eu quero caracterizar esse tonho como? Ou seja, eu vou procurar adjetivos, né? Porque características são marcadas pelos adjetivos e locuções adjetivas. José de Arimateia subiu a escada de pedra do alpendrão e deu com seu tonho Inácio na cadeira de balanço. Deu com é encontrar, né? Encontrou seu tonho Inácio na cadeira de balanço. Distraído. Olha, primeiro adjetivo aqui, ó. Entrançar o lacinho de 6 pernas com palha de milho desfiada. Então aqui o seu tonho é um vagabundo. Mentira, seu tonho é uma pessoa que tá ali de boa. Pelo seu pronome de tratamento, cadeira de balanço, eu talvez entenda que seu tonho é um idoso que tá ali curtindo a aposentadoria dele, concursado da Petrobras, pegando seus 40 mil reais mês de proventos. A gente encontrava aquelas trançazinhas por toda parte, naqueles lugares onde o velho gostava de ficar. Então já sei que ele é velho. Horas e horas, namorando a criação, fiscalizando a camaradagem no serviço. Ele era um fiscal da natureza. Com a chegada do dentista, Tom Inácio voltou a si da avoação em que andava. Então ele era avoado, ele era velho, ele era distraído. Eu não sei se eu já posso responder, talvez eu já consiga, tá? Não, eu não sei se ele é fazendeiro, não sei se ele é produtor rural, não sei, não dá pra ainda classificar não. Hã? É o senhor? Pois se acende. Espera, que é a Dozolina que vem falar-lhe. Vamos até lá dentro. Então ele encontrou uma pessoa, do nada ele levantou e começou a conversar com a pessoa. E entrou pelo corredor do sobrado acompanhado do rapaz. Na sala, quase que sempre fechada, naturalmente por conta disso, daquele sossego cheio de murcho. Perdão. Na sala, quase que sempre fechada, naturalmente por causa disso, aquele sossego, aquele cheiro murcho de coisa velha, a mobília de palhinha, sofá muito grande, a cadeirona de balanço, igual a outra alpendre. Retratos nas paredes, homens de testa curta, barbados. Tá descrevendo, né? Tá descrevendo todo o cenário. A gola do vestido justa e abotoada do pescoço, a feição do colarinho. Então, isso aqui é um fragmento descritivo. Povo dos Inácios, dos Gusmões, família, seu Tonho e dona Dozolina. Então, eu já percebo que tem na casa dele uma casa de campo, porque tem muita coisa de madeira. É uma casa grande, com muitas fotografias da família, vestindo colarinho. Então, esse cara ele tem uma família grande, uma família que tem histórico. A gente sabe que então não é uma família pobre, porque família pobre não tem a foto da tua árvore genealógica todas com colarinho. Ah, mas eu sou pobre e tem foto da minha avó. Tudo bem, mas aqui, a afeição de colarinho. Não tem colarinho na foto de pobre. Então ele tem dinheiro, tá? Morriam, mas os retratos ficavam para os filhos, os mostrarem as visitas, contar como aqueles antigos eram, as manias que cada um devia ter, as proezas deles nos tempos das primeiras derrubadas do sertão da mata. Então, eles derrubavam o sertão, derrubavam a mata no sertão. Então, eles eram proprietários de terra que derrubavam proprietários de terra. Então, já sei que eles eram proprietários de terra, latifundiários, agronegócio, pessoal do agro. De seus pais, José de Arimateia, nem saber o nome sabia. O José de Arimateia não sabia o nome do pai, dos seus pais. Lembrava-se, mas era só do seu Joaquinzão Carapina, comprido e muito largo, sempre de ferramenta na mão, derrubando árvore, lavrando, serrando, emparelhando madeira. E ele, José de Arimateia, menininho, de tudo ainda, mas já agarrado no serviço, catar lascas, serragem para cozinhar a panela de feijão, coar na água rala do café de rapadura, adjutorando no que podia. Então eu sei que ele não era comerciante, não era uma condição modesta, ele tinha ali sua condição financeira. Membro da aristocracia, sim, mas do urbana não. Aristocracia rural. Aristocracia significa população rica. Proprietário rural empobrecido, não. Próspero fazendeiro, letra E. Beleza? O cara recebe dentista, o cara tem uma vida tranquila, né? Porque se ele fosse um proprietário rural empobrecido, ele não tava ali na cadeira de balanço, balançando e curtindo a vida. Ele tava trabalhando, né? 12. E naturalmente, por causa disso, o termo disso se refere ao... Beleza, a gente vai ter que ver aqui, ó. É uma questão de pronome referencial.
referencial, tá? Coesão referencial anafórica. Vamos ver. Então linha 15 e 16. Antes de ver a alternativa, eu já vou procurar o disso lá na frase, na linha 15 e 16. Vem comigo aqui. Na sala quase que sempre fechada, naturalmente por causa disso, aquele sossego. Ou seja, disso por quê? Porque a sala estava quase fechada. Então, por conta dessa sala fechada, o fato de a sala permanecer sempre fechada. Aqui, gabarito literal. Excelente. 13. O personagem José de Arimateia era filho de pais desconhecidos? Desconhecidos? De certa forma, o pai, ele não conhecia o pai, né? Então, ele é filho de um pai que ele não conhecia. Filho de pais desconhecidos. Então, ok. Ajudava desde a infância seu Joaquinzão. Ajudava desde a infância seu Joaquinzão? Então, aqui olha que interessante. Ele falava que o senhor Joaquinzão, ele era comprido, ele era magro e ele fazia o quê? Ele derrubava a árvore, ele lavrava, serrava, empalhava madeira. Então, o cara era marceneiro e lavrador. Então, proprietário de terra, marceneiro, lavrador, etc. O José de Arimateia, ele já estava pegando no serviço. Só que o que ele fazia? Ele catava lascas e serragem para cozinhar. Então, uma coisa é o trabalho do Joaquinzão, que era um trabalho de lavrador e de proprietário de terra e de marceneiro. Já o José de Arimateia ajudava na cozinha, então eles não trabalhavam juntos, então não ajudava na infância, não. Descendia dos Inácios e dos Gusmões? Não, ele descendia do José de Arimateia. Então, Inácios e Gusmões era outro tipo de parente que ele... Deixa eu ver onde está esse tal de Inácios e Gusmões. Até poderia ser, né? Poderia ser descendente dos Inácio Gusmões, talvez seja, talvez tenha essa aqui. Não sei, talvez tenha. Deixa quieto aqui. Tinha profissão de dentista. Deixa eu ver se ele tinha profissão de dentista. Vamos ter que ver aqui primeiro o texto. Ó. Então vamos lá. José de Arimateia chegou, encontrou seu Tonhão. Seu Tonhão era aquele cara que era o pai de José de Arimateia. Beleza. O Tonhão é esse cara brutão que ficava cortando árvore chamado Joaquinzão, certo? Certo, acho que é isso. E o José de Arimateia é o rapaz que chegou e o rapaz encontrou ele sentado na cadeira. Beleza. E aí diz assim, ó. Com a chegada do dentista, Tonho Inácio, então Tonho Inácio é o Tonhão e o dentista José de Arimateia. Beleza, tá certo então. Então eu tenho certeza que tá certo a número 1 e a número 5, então beleza, segue o baile. Seu Tonho e Dona Dozolina cultivavam tradições familiares. Evidência disso são seu Tonho e Dona Dozolina, evidência disso, os retratos de antepassados na parede literal gabarito. Beleza, galerinha. Gostou? Gostei muito dessa prova. Talvez eu faça uma outra prova aqui, resolvendo outra questão, outras provas antigas da Caixa Econômica. Se você quiser comentar, quero. E vou deixar um outro vídeo muito bom também, que vai complementar o seu estudo, que é o vídeo de crase. Clica nele para você aprender crase definitivamente. Bora, tamo junto.